9 lições do filme Divertidamente da Disney. Aqui eu vou separar 9 lições, mas com certeza tem muito mais ali, né, que provavelmente você deve ter observado. Escreve nos comentários o que mais vocês aprenderam para a gente compartilhar. Bom, vamos às 9 lições que eu separei aqui para o vídeo. A primeira lição que eu trouxe é que as nossas memórias são fixadas pelas emoções, né? Então a gente falou sobre gatilhos e tudo mais, mas aqueles gatilhos não é só sobre as emoções negativas, as positivas também. Então a gente fixa as nossas memórias de acordo com a intensidade das emoções que a gente vive, tá? O segundo ponto: não existe sentimento bom ou ruim. Existe sentimento positivo e negativo, assim como numa pilha. E os dois lados são importantes, porque sem ele não tem a energia, né, da pilha. Então, os dois lados são importantes porque eles são sentimentos, eles têm contrapontos. Então, por exemplo, alegria e tristeza. Como que você vai saber que você está sentindo alegria se você nunca sentiu tristeza, né? Então, quando você passa por um momento de tristeza, você valoriza mais os momentos de alegria. Então, por isso que eles são sentimentos positivos e negativos, e todos são importantes para nós. O terceiro ponto, bom, já que eu falei da tristeza, a tristeza é necessária, né? Isso fica muito evidente até na imagem de quando o amigo imaginário da Hurley, ele perde o carrinho dele, que é o carrinho que ele ama, e aí ele para um momento, junto com a tristeza. A tristeza abraça ele e ele fala sobre o carrinho, coloca tudo para fora, chora. Inclusive, eu acredito que o choro é lavando a alma por dentro, né? O corpo reagiu. E depois ele fica bem e segue a vida. Então, esse que é o ponto, né? Às vezes a gente precisa abraçar a nossa tristeza para a gente conseguir seguir adiante e buscar outros momentos de alegria, mas vivendo todos os sentimentos do jeito que tem que ser. A tristeza, quando passar por um momento de tristeza, lembra, eles são necessários. Então tenta entender e abstrair e absorver aquilo que aquele momento está te ensinando. Isso vai fazer muita diferença. Outra coisa que fica muito evidente é que o medo, ele ajuda a gente a sobreviver, né? É óbvio, se você passar numa rua escura e você sente medo, você começa a prestar atenção, se você vê alguma coisa, você arma de alguma maneira de você se proteger, né? Igual a menina. Ela passou, ela estava correndo quando ela era criança, tinha uma tomada, aí ela vai lá e passa com todo cuidado pela tomada. Ou seja, imagina se ela toma um choque daquela idade. Se a tomada fosse 220, então ela sobreviveu. E o nojo também, né? Evitar de ingerir coisas, por exemplo, nojo, repulsa de alguma coisa de comer, de alguma forma pode ser algo que o corpo esteja rejeitando, né? Por exemplo, a pessoa que é intolerante à lactose, ela pode sentir uma certa repulsa ao leite, de alguma maneira, antes mesmo de ingerir. E isso vai tornando essa pessoa, garantindo a sobrevivência dessa pessoa, né? Porque evita uma série de outras coisas. Outra coisa, excesso de alegria é ruim, né? Ninguém vive 100% feliz o tempo todo. Lembra que eu disse? Como que eu vou saber a alegria se eu não tiver tristeza? A gente já falou que a tristeza é necessária, então não dá para ser feliz o tempo todo. Então a gente precisa, na verdade, identificar os momentos com mais clareza e conseguir nomear melhor os sentimentos que a gente está tendo no momento que eles aparecem. E viver cada sentimento quando ele aparecer e tentar entender as origens, né? Que é o que a gente fez na técnica 1. Outra coisa, que é o 6. A raiva impede injustiças. E realmente, se você for analisar os seus momentos de raiva, na maioria das vezes foram aqueles momentos em que você estava se sentindo injustiçado por algum motivo. O ponto de atenção é que, assim, ser dominado pela raiva, num contexto errado, pode trazer muitas consequências que eu vou ter que lidar também emocionalmente. Ou seja, pode me trazer uma outra carga emocional que eu não precisaria lidar se eu tivesse controlado a raiva. Mas vai existir momentos em que vai ser importante que você sinta a raiva e deixe ela te dominar. E como ponto de atenção eu digo, reflita bem e escolha qual momento isso você vai se permitir, tá bom? O sétimo ponto é que existem memórias
que são apagadas e que esquecer faz bem. Né? Eu, pelo menos, não consigo guardar nome de pessoas e às vezes eu encontro pessoas que né, na minha vida social e às vezes elas trazem memórias para mim que eu falo, meu Deus, eu não lembrava dessas memórias. E aí depois que vai contando, aí vai trazendo ali, né, aspectos que me remetem àquele dia, àquela situação, e aí eu vou lembrando um pouco melhor da situação, mas tem grande parte da minha vida que eu não sei, assim, mais, porque eu tenho 38 anos de idade e vivi pelo menos os últimos 20 intensamente, né? Então, tem coisas que não vai caber aqui mesmo, meu HD é limitado, sempre falo isso, né? Não que seja, meu cérebro tem uma capacidade ainda que a gente não sabe, mas memórias são apagadas. Lembra lá eles passando com a maquininha do aspirador de pó, jogando algumas coisas fora, e às vezes jogando umas besteiras. Eu, às vezes, acordo de manhã e penso numa música da Xuxa, meu Deus, de onde que veio, sabe? Uma música, tipo, nada a ver, um sertanejo, que, tipo, não é o mundo de eu escutar, mas que eu ouvi recentemente. Eu vi umas memórias assim que eu falo, essas memórias, elas não são minhas. Aí eu lembro do filme e falo, eles estão fazendo uma limpeza, alguma coisa ali, jogaram alguma coisa pra me divertir. E isso é bom também, né? Aí eu deixo, às vezes eu vou pro chuveiro, vou cantando, e que segue. Como a gente viu no início, né, as memórias fixam as emoções, e já que elas fixam as emoções, aquilo passa a fazer parte da gente. Ou seja, elas definem, ajudam a definir e influenciam na nossa personalidade. Como eu falei anteriormente, a personalidade ela vai se moldando ao longo do tempo. Né? O senso de si entre o filme 1 e o filme 2, você percebe que ele muda. Né? E isso é por conta das memórias. Então fica muito evidente, se você assistir os dois filmes, você vai ver esse contraponto ali, que ele mostra de uma maneira muito clara como aquilo afeta a personalidade. Então, eu falei que nem ia falar do dois, mas é impossível. E eu acho que talvez o aspecto que é mais comum, que todo mundo já saiba, mas é que a gente tem um verdadeiro assim, arquivo de memórias, um armário gigantesco. Lembra que eles passam lá, talvez seja a maior parte da viagem ali dentro da cabeça, né, do que se passa na cabeça das pessoas. E acho que é importante saber que tem coisas que estão guardadas lá que talvez a gente não lembre agora. Pode ser que fiquem ali, se elas forem memórias muito importantes, e em algum momento elas venham à tona. Por isso que esse exercício de colocar em prática com as técnicas vai ser importante, porque quando elas vierem à tona, você vai anotar, e assim você não vai esquecer mais. E se for muito importante, você vai conseguir entender como que ela te influencia. Porque às vezes ela está te influenciando, mas você não lembra dela. Tá? É por isso que é importante saber desse arquivo de memórias. Então, assim, são 9 lições. Eu poderia ficar falando horas sobre o filme, mas a gente tem um tempo limitado, porque também não quero que vocês aproveitem cada etapa do treinamento e a gente ainda está no início. E assistam os filmes, se vocês puderem.